passando aqui. Pessoal, vamos falar um pouco das principais vantagens do aço, dos aços de alta performance, né? Então, a maior resistência ao desgaste, alta dureza, tenacidade, estabilidade dimensional, facilidade de manutenção, versatilidade, resistência ao calor. Escolha do aço de alta performance. Ao escolher aço de alta performance, a gente pode aumentar significativamente a produtividade e reduzir os custos devido à maior resistência e eficiência das ferramentas, né? As suas principais aplicações estão em todos os meios materializados aí, que a gente pode participar, então, automotivo, industrial, aeroespacial, então todos os recursos construtivos basicamente têm a aplicação de aços, né? Aqui é um pouco da propriedade mecânica, né? Das suas propriedades mecânicas. Os aços especiais, eles estão divididos, normalizados internacionalmente em aproximadamente 100 normas. E essas ligas se dividem em 3 grandes grupos: trabalhos a quente, a frio e moldes plásticos, né? Esses materiais também são classificados em 6 tipos, conforme a tabela abaixo. Então temos os aços rápidos ao molibdeno, que é a série N, que é mais voltado para usinagem. Temos os trabalhos a quente, que é o H13. A linha D, que é para trabalho a frio, matriz, funções aí que são os mais convencionais, aí, mais utilizados hoje em dia. Temos a série temperável a óleo, né, o OI, mais conhecido comercialmente aí como VND. As resistências a choque e o P20 aí para moldes plásticos. Escolha do aço. Esse aqui é um ponto extremamente importante, tem que ser levado em consideração, pois existem diversos fatores que a gente precisa levar em consideração desde o momento do desenvolvimento, da construção ou até na atuação de uma manutenção corretiva aí, que tem que fazer de forma imediata, mas tem que ser levado em consideração alguns fatores relacionados a todo o processo. Então aqui abaixo segue alguns exemplos que é importante ser levado em consideração, né? Por exemplo, identificar a aplicação, né? Ter um bom relacionamento junto ao cliente ou fornecedor, entender a aplicação, não fazer somente a substituição de um aço que provavelmente quebrou, uma matriz quebrou, função, enfim. Ver as condições de trabalho, propriedade desejada. Ponto extremamente importante é o tratamento térmico, né? Por exemplo, você vai usar um material sinterizado, ou seja, um aço extremamente caro, um aço de alta performance aí, não simplesmente usinar e fazer um tratamento qualquer, né? Então exige um tratamento especial, forno especial, controle de atmosfera. Temos pontos importantes como consultar especialista, normas técnicas. Então todos esses trabalhos têm que ser muito bem vistos antes de executar, antes de desenvolver, ou na construção ou correção. Abaixo, depois eu vou passar alguns exemplos aí que temos aí de vivência, que devido à falta de análise ocasionou um custo elevadíssimo, porque de repente teve uma redução de custo ou uma falta de atenção no início, para depois ocasionar um problema maior ainda. Então aqui eu trago um pouco das vantagens na utilização do aço de alta performance, né? Por exemplo, em ferramenta temos uma maior resistência ao desgaste, resistência ao calor, alta dureza, tenacidade. Já no processo, uma facilidade maior de manutenção, versatilidade, facilidade no acabamento. Isso é muito importante para os processos posteriores. Por exemplo, se tiver algum revestimento do material final, né? Aumento de eficiência de produção, capacidade de trabalhar em condições extremas. Alguns trabalhos exigem muita condição extrema aí. A nível de qualidade, temos uma garantia da estabilidade dimensional, melhoria na qualidade do produto final, ou seja, uma estabilidade no processo. Não é só construir uma matriz, uma função, uma ferramenta que vai tirar simplesmente uma peça, um lote mínimo. Não, a ideia é manter o aumento da vida útil, né? E principalmente o meio ambiente, né? Que às vezes pouco se fala, né? Na nossa área, né? Então, o que acontece? Tem uma maior durabilidade e longevidade, a eficiência energética na fabricação, temos manutenção reduzida, né?
E com tudo isso, um menor impacto em extração, né? Extração de minério, então assim, a degradação é menor, né? Então, quanto menos utilizar, melhor. Resultando uma maior produtividade. É o que todo mundo busca, e todos nós buscamos, né? A melhor produção aí, uma redução de custo, né? A nível de produtividade e eficiência, né? Ou seja, aqui a gente pode exemplificar, né, que com a maior qualidade, uma maior velocidade, eficiência, consequentemente temos redução de custo, né, e o resultado que todo mundo busca, né, que é a produtividade aí. Agora eu vou trazer alguns resultados positivos aí que a WGO, nós tivemos a oportunidade de participar, para exemplificar para vocês um pouco aí do que é a boa análise, né, a boa execução e o bom aplicação do aço, né. Então aqui eu trago um exemplo, aqui se trata do produto final, é um tubo que forma a colmeia do radiador, né. Então o material utilizado para confeccionar esse tubo é um alumínio com espessura de 0,3 décimo, um material bem fino. O tipo de processo é um ferramental de corte-faca, ou seja, onde a gente atuou foi na matriz de separação desse tubo. Esse tubo é um tubo que ele vem um processo conformando, ele faz a formação do tubo e depois tem uma separação. Então a produção em média desse tubo por turno são 50 mil peças, ou seja, uma alta produtividade. E qual foi a ação do cliente nessa ocasião? Foi a nacionalização da matriz devido ao alto custo de importação, já que a máquina, né, o equipamento que produz ele veio do Japão e os seus componentes, os detalhes da ferramenta também todos importados. E nesse caso, a vida útil dessa matriz era de 180 mil cortes e ela tinha uma parada preventiva para a fiação, ou seja, não tinha o desgaste, ele tinha que parar preventivamente. Por quê? Porque existe um nível de qualidade que não pode parar, porque se tiver algum desgaste, ele tem deformação no tubo e não é pego no processo. Então você tem que ter uma fiação preventiva para não pegar o problema no conjunto final, no produto final, né? E nesse caso aqui, foi feito um trabalho de nacionalização, porém, devido à falta de análise crítica do fornecedor, não ter verificado como era feita a construção, simplesmente foi feita a reposição da peça no trabalho de reposição, né? Foi considerado, não foi considerado o material correto, não foi considerado em uma usinagem de precisão, e a vida útil foi comprometida em apenas 30 mil peças, ou seja, a gente tinha uma vida útil de 180 mil cortes antes da fiação e foi reduzida a 30 mil peças. Nessa situação, a equipe da WGO foi consultada para solucionar o problema e foi realizada uma análise crítica detalhada, onde utilizamos o aço M2, um aço de alta performance, né? E foi aplicado todo um processo de usinagem de precisão, onde o resultado foi o aumento da vida útil para 230 mil peças antes da fiação, né? E podendo se estender até 250 mil peças. Nessa situação aqui, a gente representa um aumento de produtividade em relação à peça importada de 30%. Em relação à primeira tentativa de nacionalização, não dá nem para se levar em consideração, porque ocasionou uma série de problemas, inclusive até parada de linha no cliente. Ou seja, um risco, um prejuízo enorme, né? Aqui eu demonstrei um pouco aqui para vocês entenderem. Na primeira figura aqui representa a matriz, né, que foi substituída. Então, aparentemente, se trata de uma matriz a olho nu. Aparentemente está ok, ela foi confeccionada conforme o desenho, mas não foi verificado todo o processo. Quando teve o problema, foi detectado somente com ampliação, uma análise de causa raiz, né? Foi identificado problemas de usinagem, problemas de acabamento, deformação em raio, enfim, gerou tudo isso, uma série de problemas. Então, no momento do recebimento, estava tudo ok, mas quando colocou para rodar, simplesmente se tornou improdutivo. Aqui segue um exemplo
da análise de modo de falha realizado pela equipe WGO, né? Então, a gente simplesmente não recebe o desenho do cliente e reproduz a peça, né? Nesse caso aqui, aí, com o desenho em mãos, representamos a montagem, né? Nessa matriz aqui. Ela é um conjunto de 4 matrizes que gera a montagem. Aqui representa a entrada do tubo conformado, né? E aqui entra uma faca que faz a separação do processo. Aqui estamos representando já a matriz aqui, o resultado positivo, né? Tivemos uma ampliação de 50 vezes aqui. A gente consegue ver a micagem já do material, os detalhes do material, porém o processo de usinagem aqui, você vê que a conformação, pelo menos nessa imagem aqui, já dá para enxergar que foi muito bem usinado, né? Teve todo o acompanhamento aí. E aqui segue as matrizes que a gente confeccionou, o material correto. Esses são dados informados por nosso cliente, demonstrando o resultado positivo dessa ação. Então, com a matriz importada do Japão, no ano de 2022, o cliente ele teve um total de paradas de 55 chamados na produção, gerando 194 horas de máquina parada, em prejuízo de 59 mil. E aqui, falta uma vírgula aqui, mas aqui são 2 milhões de tubos que deixou de ser produzido por parada de linha, ou seja, com a matriz original. Nessa tentativa de nacionalização, no ano de 2023, aqui está bem claro o aumento de chamados e o número de horas paradas, ou seja, se estendeu muito, dobrou, então prejuízo enorme. E a WGO entrou com essa melhoria aqui no final de 2023. Claro que o processo hoje está em maturação, mas está bem claro que existe um retorno extremamente positivo aí, com a redução aqui de 6 paradas. E hoje o cliente ele considera que essas paradas aqui é inerente do processo, então está bem dentro do custo dele. Então, foi um resultado bem positivo aqui pela WGO. Tá? Aqui eu trago mais um exemplo. Essa situação aqui, o processo é um bruxamento de recartilha. A vida útil desse item aqui, dessa matriz, varia de 23 mil a 28 mil peças a cada matriz. O material utilizado era um M2, ou seja, nesse caso aqui é um aço de alta performance, um aço de alto rendimento especial. Porém, volta a dizer naqueles detalhes de escolha para o material, a aplicação, verificar, entender qual que é o processo, né? Nessa situação aqui, o M2 não surtiu efeito porque o M2 é um material muito dúctil. E para essa aplicação, o processo de bruxamento exige um pouco de tenacidade. Tem que ter ductibilidade e tenacidade. E nessa ação, em consulta ao nosso fornecedor, Steel Steel, utilizamos o M4, o Z10, né? Consequentemente, tivemos um aumento da vida útil, né? Alteramos um pouco o processo, não chegamos ao limite da produção, né? Reduzimos junto ao cliente, foi reduzido a produção a 15 mil peças, porém, apenas faz uma pequena afiação. Nesse caso, a matriz tem 2 milímetros de vida útil e cada afiação tira 2 décimos. E o tempo de setup aumentou muito mais, porque tem uma matrizinha, ou tem uma matriz de setup, né? Ou de troca rápida, então quando faz o setup, tira a matriz, faz a afiação enquanto a matriz nova vai produzindo. Quando retorna a matriz afiada, volta à produção. E nessa situação aqui, a vida útil de cada matriz aumentou para 150 mil peças. Ou seja, de 28 até 28 mil peças por matriz, o aço M2 teve um ganho aqui elevadíssimo por matriz, por vida útil. Hoje o processo também encontra-se em maturação e ainda existe a possibilidade de melhorar ainda a vida útil da matriz, considerando o revestimento. A gente pode ainda aplicar o revestimento que não foi usado nesse caso aqui. Aqui é o exemplo, aqui as matrizes que foram feitas em M4, né? E aqui é a representação do produto do nosso cliente. Aqui eu trago um exemplo de uma ferramenta de repuxo, né? Uma ferramenta que é estampada numa prensa de 250 toneladas.
Ela é um componente do coxim da Ford Ranger. Esse item ele é estampado com material SAI 1045, espessura de 1,5 relaminado. O tipo de processo aqui é um escrudado com redução de parede aqui, ó, com mais 50% da espessura. E a medida é uma característica crítica no produto final. Ou seja, então você tem um esmagamento muito forte aqui com uma tolerância extremamente crítica. A produção mensal é de 120 mil peças. E o problema aqui é excesso de trinca, excesso de perda, impossibilitando a produção e gerando diversas paradas de linha. O material utilizado nesse ferramental era um VND 5456 HRC. Então, assim, foi usinado punções e matrizes aí com material convencional de mercado sem uma avaliação prevista antes para ver qual era a durabilidade, né? Então, qual que foi a ação aqui feita por nós? Substituir todas as punções e matrizes por M2 com 62 a 64 HRC e aplicando um revestimento da Bowser, uma linha de Lumena. Qual que foi o benefício aqui? O aumento de produtividade. Aqui exemplifica 4 meses de produção. Então, nos 3 primeiros meses onde não tínhamos ação, até atingir o volume total de 120 mil peças, tivemos diversas paradas de produção, diversas intervenções. Após a ação, continuam ainda pequenas intervenções, mas se reduziu a 3 intervenções ao longo da produção. Aqui é o resultado negativo, né? Excesso de perda de impulsão, excesso de perda de matriz, ou seja, dinheiro jogado fora, coisa que dificilmente é contabilizado no momento crítico, quando exige muita intervenção e temos que atender o cliente no final. Então, assim, vai se jogando fora, vai jogando dinheiro fora. Aqui é a estabilidade do processo que representa, né? Por exemplo, nessa situação aqui saía 2 peças por tira, né? Ou seja, tínhamos variação de processo. Dentro dos lotes que produzia, vamos falar relativamente bem, poderia ter o risco de ter peça ruim e chegar no cliente final e a gente já sabe o problema que ocasiona aí. Aqui é após as intervenções, né? Estabilidade no processo, as trocas que realizamos e produtividade, né? Esse aqui é importante, isso que todo mundo deseja, né? Produtividade. Aqui é simbolizar a peça, aqui é a redução de espessura, temos o e-mail aqui, reduzir para a média de 0,8 de espessura. E aqui é a aplicação do produto. Temos mais um caso aqui, eu procurei colocar esse caso aqui, que é extremamente importante, que se trata de um item recentemente desenvolvido, né? Esse item que vamos falar agora é a tampa do abafador da Dodge Rampage, é um carro novo, foi lançado recentemente. O material que era utilizado para estampar é o inox, né, um material caro, um material nobre, com espessura de 1 milímetro. Estampa numa prensa de 600 toneladas e a produção média é 6 mil peças. Qual que foi o problema aqui? Excesso de trinca gerando um refúgio de 50% do lote, do primeiro lote de produção. O material que foi desenvolvido nesse ferramental, simplesmente as matrizes foram desenvolvidas em VND e sem revestimento. E são matrizes grandes de conformação, né, com vários raios. Então, assim, não teve análise nenhuma aqui. Simplesmente foi desenvolvido, foi construída a ferramenta, talvez, para buscar o baixo custo, né? E, infelizmente, teve um resultado extremamente negativo. Aqui representa, né, no primeiro mês, uma produção de 6 mil peças, tivemos 50% de refúgio. Após a ação, né, a ação aqui nesse caso foi substituir matrizes primeira e terceira operação por D2, né, com dureza de 62 a 64 HRC e aplicação de revestimento da Bowser, o Balendit Day. Após essa ação aqui, zero problema após 20 mil batidas, né? Bom, aqui também vamos demonstrar aqui o resultado negativo, né? Trinca nas conformações, né? Excesso de trinca, uma peça que não pode ter trinca nenhuma, né? Um abafador de escapamento, ou seja, qualquer
furinho que tiver aqui, qualquer detalhezinho, é ruído no carro. Imagina isso num carro zero, né? Comprar um carro de 250 mil, 300 mil aí, e você ligar o carro e tiver ruído, né? E aqui é o excesso de refugo, ou seja, sucata do processo normal e excesso de peça perdida aqui, material caro, material nobre, prejuízo que não foi previsto, né? Não foi feita uma análise de modo de falha no início do projeto, do desenvolvimento, ferramental concluído, porém não saía peça. E aqui a gente demonstra, né? Material, o ferramental é um ferramental robusto, grande, né? Um ferramental de média de 3.000 milímetros de comprimento aí, em 4 operações. Aqui representa onde foi as ações que a gente tomou, então foi aplicação de banho a substituição de matriz, aplicação de banho e substituição de matriz. Finalizando, o resultado positivo é o que todo mundo deseja, o que a gente precisa, né? Que é o resultado positivo e o ganho, né? Bom, enfim, sempre fica aquela pergunta, né? Quanto custa a hora de ferramentaria? Quanto custa a hora de prensa parada? Qual é o custo de não qualidade? Qual o impacto de produtividade? Qual é o custo para a reposição de ferramental com degradação excessiva, um ferramental novo? Então, tudo isso aqui tem que ser muito bem visto no início do desenvolvimento ou numa ação coletiva, numa substituição. E raramente, assim, a gente para a pensar ou a fazer essa análise crítica. Então, assim, tudo isso gera perda de dinheiro, improdutividade e ficamos lutando contra o tempo, né? Essa é a realidade. Então, hoje tudo demanda tempo e tudo isso aqui é prejuízo, né? Bom, finalizando aí, pessoal, o que a gente sempre busca? Eficiência e eficácia, né? Não somente eficiência, né? Tem que ter eficácia. Então, o resultado é o quê? Lucratividade, produtividade, enfim, é isso daí. Pessoal, então, foi bem rápido, né? Que a gente está passando bem rápido. Eu queria agradecer a todos vocês aqui. Aqui segue meu contato. Eu, Eduardo, em nome da WGO, sempre estaremos de portas abertas aí para qualquer dúvida, qualquer eventual problema, qualquer situação. Pode consultar a gente aí que eu tenho certeza que vocês vão ser bem recebidos e bem amparados aí com toda a nossa estrutura, né? A organização aí com equipamentos e funcionários de extrema qualidade aí, tá? Muito obrigado aí. Agradeço aí a atenção de todos vocês. Obrigado. Okay.